Vou falar sobre o personagem William Lane Craig. Acho que vocês já situaram ali. Eu queria começar com essa frase dele. Essa é a foto do nosso personagem de hoje. Nosso objetivo como cristão não é ganhar argumentos, é ganhar pessoas. Eu queria introduzir essa aula falando sobre um comentário de um jornalista ex-ateu chamado Lee Strobel, acho que alguns de vocês já devem conhecê-lo, um apologeta famoso também, publicou alguns livros que foram responsáveis pela conversão de muita gente, né? Está aí durante as últimas décadas, inclusive um dos livros, eu trouxe alguns livros aqui para alguém, se alguém quiser dar uma folhada, um dos livros dele está aqui, Em Defesa de Cristo. Ele fez o prefácio desse livro aqui do William Lane Craig. Eu queria começar essa aula lendo um trechinho do prefácio desse livro. Esse livro também tem na biblioteca, na livraria. Ele diz o seguinte nesse prefácio: em minha opinião, o William Lane Craig está entre os melhores defensores da fé cristã de sua geração. Com título de doutorado em filosofia e teologia, uma mente aguçada e incisiva e um coração apaixonado de um evangelista, ele viaja pelo mundo afora para debates com ateístas ardorosos e bons comunicadores. Invariavelmente, os argumentos desses ateístas murcham em face às evidências afirmativas de Craig a favor da existência de um Criador e da verdade da fé cristã. Em 2008, ele debateu com Christopher Hitchens, autor de um campeão de vendas chamado God is Not Great, Deus não é grande, um livro. E o Hitchens era chamado um dos 4 cavaleiros do novo ateísmo, fazendo uma referência aos 4 cavaleiros do Apocalipse. Craig construiu uma impressionante argumentação em favor da existência de Deus, uma argumentação que Hitchens não conseguiu refutar, e ao mesmo tempo expôs com habilidade a retórica vazia de Hitchens. O resultado, nas palavras de um amigo ateísta, foi o seguinte, abre aspas, Craig deu uma surra em Hitchens como quem repreende uma criança tola. Acho que esconderam aqui dentro esse alarme. Craig deu uma surra em Hitchens como quem repreende uma criança tola. O Lee Strobel ele fala que ele encontrou pela primeira vez o Craig em 1993, quando ele conversava com um amigo ateísta dele. Esse amigo ateísta ele era um orador de nível nacional, membro da Associação de Ateístas Americanos, e o amigo dele falou o seguinte: não seria interessante se nós pudéssemos fazer uma defesa do ateísmo e vocês pudessem fazer uma defesa do cristianismo e deixássemos a plateia escolher? Lee Strobel fala que na hora ele falou, me agarrei a essa ideia e falei, ok, vá e encontre o seu melhor ateísta, o seu mais brilhante ateísta, que nós vamos encontrar o nosso melhor defensor do cristianismo, né? Os ateístas eles escolheram um nome chamado Frank Zindler. É um cara famoso, amigo daquela que talvez tenha sido a ateísta mais famosa da história dos Estados Unidos, membro da associação, e eles escolheram William Craig. Quando começa o debate, antes disso, a imprensa ficou sabendo, e a imprensa ficou impressionada por entender que os cristãos não estavam com medo dos possíveis contradições que os ateístas pudessem levantar. Então, eles começaram a ligar para o Lee Strobel e falaram o seguinte, eu posso transmitir esse debate? E um atrás do outro, as emissoras de rádio foram ligando e no final, 117 emissoras de rádio transmitiram aquele debate. No dia do debate, um caos em torno da igreja, né? Quando eles abriram as portas, cerca de 8.000 pessoas compareceram àquele debate no local. E mais todas aquelas pessoas que estavam acompanhando pelas 117 emissoras de rádio. O Craig ele aponta 5 argumentos principais naquele debate, né? E o Zindler, ele tenta, nas palavras do Lee Strobel, ele tenta contra-argumentar, mas com zero eficácia.
ele não rebate nenhum dos 5 argumentos que o Craig propõe. Ele simplesmente se limita a repetir que o cristianismo está fadado a morrer por conta das então novas, né, descobertas da biologia. Diz que não havia evidências suficientes para se crer que sequer Jesus tinha existido e que a presença do mal do mundo era uma evidência contra a existência de Deus. No final do debate, eles fizeram uma pesquisa, e era o propósito daquele dia lá, né? Eles identificaram o seguinte: 82% de todos os não cristãos que foram àquele debate apontaram que as evidências apontadas por Craig eram melhores e apontavam para o Deus Criador do que as evidências dos ateístas. Dos 650 aproximadamente que responderam, 42 saíram dali, depois de terem entrado como não crendo na existência de Deus, saíram dali falando: agora eu creio que Deus existe. 42 desses 650. E para a surpresa de ninguém, ninguém se converteu ao ateísmo. Nosso objetivo como cristãos não é ganhar argumentos, é ganhar pessoas. Uma agenda, falar rapidamente sobre esses 3 pontos, né? Dificilmente vou conseguir terminar pelo tempo, que é bem menor do que eu achava, do que eu preparei. Falar um pouquinho da apresentação dele, da importância da defesa da fé cristã e um pouquinho das posições e contribuições que ele fez para a defesa da fé cristã no seu trabalho. Né? Um pouquinho do histórico. Nasceu em 49, na adolescência ele se converte, já começa a participar de debates e concursos de oratória, inclusive um deles ele foi campeão. Bacharel em Artes e Oratória e Comunicação, mestrado em Filosofia da Religião e História da Igreja, em História do Pensamento Cristão, doutorado em Filosofia pela Universidade de Birmingham e pós-doutorado em Teologia pela Universidade de Munique. Até hoje ele é professor e pesquisador na Talbot School of Theology, Biola University, que fica em Los Angeles. Fundador de um ministério de apologética chamado Reasonable Faith, inclusive existe o reasonablefaith.org, né? Tem uma infinidade de materiais, debates, artigos, respostas, perguntas que as pessoas mandam para ele. Né? Mais de 40 livros publicados, editados, alguns deles eu trouxe aqui, caso alguém queira folhear, consigo fazer alguns comentários sobre alguns deles. Né? Trouxe alguns livros também da área de apologética, mas não necessariamente são deles, alguns deles não tem aqui para vender. Áreas de interesse: filosofia da religião, teologia natural, filosofia do tempo, apologética cristã, entre outras. Né? Um daqueles argumentos, daqueles 5 argumentos, e eu vou tentar passar por um hoje, talvez, se der tempo, um segundo, era um argumento sobre a historicidade de Jesus. Né? Ele sempre coloca os mesmos 5 argumentos em praticamente todos os debates que ele se apresenta. Esse geralmente é o argumento número 4 que ele coloca. Tá? Quando ele fez o PhD e foi em cima da historicidade da ressurreição de Jesus, dessa tese surgiu um livro, né, que é o argumento histórico para a ressurreição de Jesus durante a controvérsia deísta. Esse é o primeiro ponto que eu quero trabalhar hoje. O que foi a controvérsia deísta tal qual ele traz no livro dele? Ele olha para um período histórico em torno do século XV, mais ou menos, até o XVIII, e ele observa que tem alguns movimentos acontecendo naquele período e que tem impacto diretamente nos ensinos da igreja, na credibilidade da Bíblia, em como as pessoas estão recebendo as verdades bíblicas nas suas vidas, sejam elas intelectuais, seja a população de maneira geral. O primeiro ponto que ele coloca são a expansão geográfica que o mundo está vivenciando naquele momento. Nós temos grandes navegações, nós temos a descobertas de novas, não a descoberta necessariamente, descoberta de novas civilizações, mas um contato mais aprofundado com outras civilizações que já se tinha conhecimento, mas as culturas não tinham tanta proximidade, né? Em especial na Ásia. E as pessoas, elas, entre outros questionamentos, elas começam a pensar o seguinte: como que tem tanta gente no mundo, com culturas tão diferentes, com crenças tão diferentes,
muitas vezes vivendo de maneira feliz, mas que não fazem a mais vaga ideia do que esse tal de cristianismo que eu aqui na Europa vivo. Como que eu posso entender que essas pessoas que não conhecem a minha fé vão todas para o inferno? Então quer dizer que isso que nós vivemos no nosso mundinho da Europa, nós estamos dizendo que é a única verdade? E eles? Nós estamos falando de Américas, nós estamos falando de Ásia, nós estamos falando de África, culturas totalmente diferentes das europeias daquele momento. Então começou a se haver um questionamento sobre a exclusividade do cristianismo. Voltaire disse o seguinte: como que o cristianismo pode ser a única religião verdadeira se tem tanta gente no mundo que nunca ouviu falar de Cristo? E a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês refletir é o seguinte: já ouviram isso em algum lugar? Nós estamos falando do século XV, 500 anos atrás. Período que está começando a levantar as mesmas questões que nós ouvimos hoje. Expansão geográfica. Segundo ponto, revoluções científicas. Nós temos Copérnico, Galileu, Kepler fazendo novas descobertas acerca da astronomia. Copérnico entende que, olha, não é a Terra, não é o Sol que gira em torno da Terra, a Terra que gira em torno do Sol. Até então, ok, né? Ele fez um modelo, não fazia muito barulho em relação a isso, né? A igreja convivia um pouco com isso, que era mais um modelo teórico. A igreja defendia um modelo que tudo gira em torno da Terra, porque a Bíblia diz que nós somos criados, visão da igreja, nós somos criados como o centro do universo, por isso tudo gira em torno de nós. Ok, não mexam com isso. Até que vem um cara chamado Galileu e começa a observar o que Copérnico tinha escrito. E começa a defender publicamente. E começa a dar barulho. A história diz que ele foi para o tribunal de Inquisição, né? Houve muita perseguição. Alguns dizem que foi necessário alguma intervenção para que ele não fosse morto, mas que pudesse ter uma chance de abrir mão das suas posições publicamente, fazendo alguns juramentos contrários àquilo, para que então ele não morresse. Mas ele foi obrigado a negar tudo aquilo que ele estava observando, que ele estava vendo. E que toda a ciência que ele montou, todas as previsões que eles conseguiam fazer, a observação que eles tinham, se comprovava. Eu estou vendo com os meus olhos. Você não pode dizer que o que eu estou vendo com os meus olhos não existe. Foi obrigado a abrir mão de tudo aquilo publicamente. Né? Astronomia. Nós temos descobertas na geologia. As pessoas começaram a descobrir registros fósseis e começaram a questionar, por exemplo, a ideia, vindo da igreja, de uma Terra jovem. Tinha alguns modelos geológicos que falam, não, a Terra tem 6.000 anos. As pessoas estão falando, olha, que isso aqui aconteceu há milhões de anos. Como é que a gente equaliza isso? E, obviamente, a igreja não era muito tolerante a essas ideias. Isaac Newton, com todas as descobertas da física, né, entendendo o universo como uma grande máquina, tendo as suas leis que são imutáveis. Como que eu equalizo isso com os milagres, que nada mais são do que uma quebra dessas leis imutáveis, uma quebra da ordem natural? Tudo isso chega num ponto onde as pessoas começam a ter pensamentos do tipo: o que eu vejo, o que eu vivo, eu já consigo explicar completamente através da ciência. Eu não preciso de Deus. Eu não preciso da igreja me dizendo o que é e o que não é para que eu tenha conhecimento. Novamente, já ouviram isso em algum lugar? A crítica à Bíblia. Esses são aspectos em que o William Lane Craig, no livro dele, é um livro gigantesco de 700 páginas, observou de acontecimento naquela época. A crítica bíblica. Baruch Spinoza, filósofo, né, começou a questionar a autenticidade bíblica. Fazia questionamentos do tipo, como assim vocês estão me dizendo que Moisés escreveu o Pentateuco, se no próprio Pentateuco tem a descrição da morte de Moisés? Coisas como essa. Além de tentar apontar inúmeras
segundo ele. Falhas de linguagem, anacronismos e uma série de outras questões que ele conseguia observar nas escrituras e que viam como verdade que eram inquestionáveis. Ele falava, cara, isso aqui não está batendo. Além de todos os problemas que nós estamos vendo em outras áreas, além disso, as escrituras não são muito confiáveis. Legal, como um ponto moral, tá bom, mas agora, como fonte de verdade absoluta, principalmente do mundo observável, não é bem por aí. Né? O Thomas Hobbes dizia que as ideias materialistas e o ceticismo em relação à revelação especial. Eu preciso mesmo da Bíblia e da Igreja para conhecer o universo? Some-se a isso, mas a Bíblia é um livro escrito por homens. Por isso tem tantos erros. Já viram isso? E por último, as próprias mudanças em função da reforma, né, tanto sociais quanto políticas. Você tem clero corrupto, cobrando passagem para o céu, entre tudo aquilo que nós, nas nossas aulas de história, já ouvimos inúmeras vezes. Né? Guerras religiosas, em especial depois da reforma protestante. Né? Depois que houve a reforma protestante e a contra-reforma, todo mundo começou a se matar demais. Demais em nome de um Deus que todo mundo dizia ser o mesmo. Uma coisa que, se você é um pensador daquela época, vendo toda aquela questão humanista, colocando o homem no centro de tudo, sendo devastada por questões antigas e preconceitos absurdos. O cérebro dessas pessoas precisava de uma resposta. Tá? A conclusão, basicamente, era o seguinte: a religião só serve para que eu tenha poder e para oprimir o povo. E para atender os interesses de poderosos. Mais uma vez, nada de novo. Nada diferente do que a gente vê até hoje. Se nós olharmos para a média do que as pessoas pensam afora, são esses mesmos aspectos. Estão lá desde o século XV e a gente vê se repetindo hoje. Né? Nenhum desses pensadores era ateu. Nenhum desses filósofos que eu mencionei, nenhum dos grandes físicos, dos grandes biólogos, dos grandes astrônomos, nenhum deles era ateu. Isso não era um debate se Deus existe ou não. No entanto, as fontes de verdade sobre Deus vinham da igreja e elas estavam começando a entrar num conflito muito sério. Principalmente por conta dessas aberrações que a gente via. A solução intelectual naquele momento foi uma coisa chamada deísmo. O que é um deísmo? Deísmo é uma corrente de filosofia religiosa que diz o seguinte: ok, Deus existe, mas ele não está aqui. É aquela velha história do relojoeiro. Ele chegou, montou esse negócio complicado, deu corda e falou: pessoal, valeu, as regras estão estabelecidas, vivam aí. Por que o deísmo? Primeiro, porque eles não eram ateus, eles precisavam do conceito de Deus. Mas as verdades teológicas, não, principalmente vindas da revelação, segundo o entendimento que eles tinham, não cabiam mais. Então eu preciso tirar a ação de Deus da equação. O mundo funcionando automaticamente não cabe mais. Eu preciso tirar os milagres da equação. Porque se eu tiro, eu acomodo a minha mente. Ok, não tem mais conflito. A ciência vem ganhando espaço, tem um conflito com uma verdade teológica, pô, alguém precisa sair da sala. Teologia, chega um pouquinho para lá. E se monta esse deísmo. O deísmo começa a ganhar espaço. O que o Craig faz nesse livro? Ele olha para aquela época. Ele analisa esse pano de fundo. E ele vê o seguinte: como que a igreja reagiu? Se nós olharmos para esses aspectos como estando presentes hoje e estão, essa análise que ele faz não é simplesmente uma avaliação histórica, é uma avaliação muito prática. Eu posso olhar para aquilo e trazer para hoje. E foi o que ele fez. Nesse livro ele olha a validade dos argumentos usados pela igreja na época.
ele vê o valor intrínseco nelas que seja atemporal, ou seja, o que eu posso trazer para hoje. Só que ele vive hoje, ele não vive naquela época. E o que isso quer dizer? Ele pode lançar mão de uma série de recursos que naquela época não existiam. Por exemplo, alguns recursos de pesquisa, novas descobertas, sejam de textos, de manuscritos, sejam descobertos na área da física, sejam descobertos na área teológica, na área geológica, o que é que seja. Então ele pega aquilo, traz e eu vou chamar, não sei se eu posso falar assim, mas vou dizer mesmo assim, refina esses argumentos. Ele aprimora esses argumentos. Nesse livro, ele foca nos argumentos que giram em torno da historicidade da ressurreição de Cristo. Por que é necessário defender a ressurreição de Cristo? O cristianismo, ele desde sempre é atacado. Desde sempre. Por inúmeros motivos, por inúmeras pessoas. Né? Muitos dizem que ele é uma bigorna que tem desgastado muitos martelos durante a história. A ressurreição de Cristo, ela é o núcleo principal do cristianismo. O cristianismo ele é fundado na ressurreição de Cristo. O cristianismo ele é fundado por causa da ressurreição de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 15, diz o seguinte, Paulo discorrendo sobre o assunto ressurreição. Ele diz, no versículo 14, se Cristo não ressuscitou, é vã nossa pregação e vã nossa fé. Somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Então nós estaríamos falando uma mentira. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã nossa fé e ainda permanecei nos vossos pecados. Quando Paulo fala isso, sob a ótica da defesa da fé cristã, ele está fazendo algo extremamente, entre aspas, perigoso para a defesa da fé cristã. Olha o que ele está dizendo, gente. Isto é de tal importância que se você conseguir destruir este argumento, nada mais sobra. Percebe? Paulo está pegando o grande tesouro argumentativo, vamos dizer assim, e colocando na sala. Veja, você só precisa quebrar isso. Você só precisa provar que isso está errado. Se você fizer, caso encerrado. E ele piora a situação. Porque, sob o ponto de vista teológico, a afirmação que Paulo diz é o seguinte, olha, se você quebrar isso, a nossa fé é vã e os pecados ainda continuam. Não é que tudo vai embora. Só vai embora a parte boa, que é a redenção dos pecados, porque eles vão continuar ainda. Que é o que ele fala no último versículo que eu li. Ele coloca no meio da sala. Ataquem isso. Ao mesmo tempo que ele coloca, que ele expõe o que seria a principal vulnerabilidade, ele banca. Isso aqui é a coluna da nossa fé. E isso aqui não vai se desfazer. Então, em termos de defesa da fé, este é o ponto crucial. As pessoas não precisam gastar tempo com outras coisas. Aqueles que realmente querem destruir a fé cristã, eles têm que se concentrar neste ponto. E todo o resto cai. A estrutura do argumento de Craig, obviamente ele não criou tudo do zero, mas ele estrutura isso e apresenta no seu livro como alguns pontos de defesa da historicidade da ressurreição de Cristo. E não, além da revelação, ele defende a historicidade. Né? A defesa dele passa por alguns pontos. O primeiro deles, a autenticidade dos evangelhos. Ou seja, os evangelhos, eles de fato são aquilo que eles dizem ser. São escritos, são daquela época, são escritos daquelas pessoas que disseram ter escrito aquilo, relatando aquilo que de fato elas viveram. E para isso ele aponta uma série de evidências. Né? Evidências essas que ele, no livro e em outras publicações, ele entra muito mais a fundo. Uma coisa muito interessante do Craig é que quando ele faz as argumentações dele,
ele pincela vários pontos que por si só, de maneira geral, as pessoas, os debatedores, em especial ateístas, não conseguem refutar. A expectativa dele é que os ateístas entrem em algum deles, para que ele consiga aprofundar. Geralmente não chega nesse ponto. Mas o ponto é que ele descreve em detalhes, ele estuda em detalhes todos esses pontos em que ele simplesmente pincela. Né? Sobre a autenticidade dos evangelhos, ele fala sobre evidências internas, né? O estilo que você encontra olhando para dentro das próprias escrituras, né? Os conhecimentos que aquele texto mostra ter, seja de Jerusalém, seja dos tempos em que as coisas aconteceram, que os eventos aconteceram, evidenciando assim a própria estrutura interna ela é sustentada. As evidências externas, né? Pais das igrejas, outros escritos, inclusive alguns hereges mencionando aqueles textos das escrituras, evidenciando que de fato eles foram escritos naquela época, porque eles dizem ser escritos. Pureza textual dos evangelhos. Muitas pesquisas em torno da existência de múltiplas cópias do Novo Testamento, mundo afora. Estima-se que existem alguns milhares de cópias, né, contendo mínimas variações, geralmente em textos não centrais da fé cristã e ainda, salvo algum engano, de maneira geral, não relacionados a mudanças intencionais, né, de modo a produzir alguma heresia, eventualmente erros de cópias ou coisas do tipo. Né. A própria confiabilidade dos evangelhos, ele traz algumas refutações. Ele, enquanto filósofo, ele está preocupado em tratar acusações, verdades, de maneira rigorosa. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, levanta-se a acusação, a hipótese do tipo, ok, e se todos aqueles apóstolos tivessem tido uma alucinação em massa sobre a ressurreição de Jesus? Alguém levantou essa hipótese. Ele não se propõe a simplesmente falar, você está viajando. Não, vamos atrás. É possível que isso tenha acontecido? As evidências de que isso possa ter acontecido são maiores ou menores de que isso não aconteceu? E se os discípulos roubaram o corpo? Eles poderiam ter roubado e falar, olha, Cristo ressuscitou, começar uma religião nova. Ok. E se eles estivessem mentindo? Então, existe uma série de colocações que ele, como filósofo, se propõe o seguinte, olha, eu vou trabalhar em cima disso. Eu preciso mostrar que essa hipótese levantada ou não faz sentido, ou ela é pouquíssimo provável frente a outras evidências. Né? Então, colocam vários argumentos, como a própria sofrimento e morte dos discípulos. Quem que sofre e morre da maneira como eles morreram e sofreram por uma mentira? Se fosse tudo mentira, ia chegar um momento que ele ia falar, tá bom, beleza, não me matem, porque eu inventei tudo isso. A própria difusão do cristianismo. O cristianismo, ele nasce a partir de uma ideia que não existia no contexto judaico. A expectativa do Messias não era aquela que se concluiu. Não era uma continuidade daquilo que estava vindo. Quando Jesus morre, todos eles se espalham. Todos eles têm medo. E de uma hora para outra, esses caras estão dispostos a morrer e passar por tudo em nome do quê? Então, a sistematização desse argumento, ela trata praticamente, se não todos os aspectos que até hoje se levantou para comprovar que, olha, Jesus de fato não ressuscitou. E ele trabalha em cada um desses, mostrando como as hipóteses ou não fazem sentido, ou, se fazem sentido, ela é muito menos provável do que a hipótese contrária. Ele olha para esses argumentos.
A contribuição do livro, ela verifica a centralidade do argumento da ressurreição durante aquela controvérsia. Ela verifica a eficácia desses argumentos naquela época e os traz para hoje. Ela reafirma a Bíblia como um documento histórico e, como tal, pode ser validado pelo método histórico e pode ser e simplesmente você não vai aceitar simplesmente porque está escrito. Olha, vamos tratar ele como documento histórico. Se nós formos tratá-lo como documento, como qualquer outro, aplicando os métodos que nós colocamos em qualquer outro, qual que é o resultado? E isso é uma grande mudança. Isso começou lá no século XV. Porque eu estou entrando no campo que aquelas mesmas pessoas que tiveram aquelas dificuldades em conciliar a sua razão com a fé estavam jogando. Eu entrei no campo da razão. Eu saí da mera revelação, que muitas vezes era aleatória, arbitrária, por parte da igreja. Né? Nesse contexto, William Craig ele defende o emprego da ciência, que ele acaba entrando, que é o emprego da apologética. Né? Soluções antigas e aprimoradas para endereçar problemas antigos e piorados, que é o que nós vemos hoje. Né? Segundo Craig, por que nós precisamos da apologética hoje? Né? O que é apologética? O Craig, nos últimos 50 anos, inúmeras pessoas se converteram ou tiveram a sua fé fortalecida pelos seus livros, publicações, artigos, debates. Muita gente teve sua vida transformada. Tá? Ele é amplamente considerado, talvez, um dos maiores apologetas da sua geração. Não vou falar da minha porque ele é mais velho que eu. Né? Mas é a mesma pessoa que disse, e que eu mostrei lá no começo, que o importante é nós ganharmos pessoas e não argumentos. E é interessante a gente ouvir isso de alguém que ganha todos os argumentos. Ele tem vencido todos os argumentos. Mas esse cara está falando, nós temos que ganhar pessoas. Esse é o nosso propósito como cristãos. O propósito não é ter razão. O propósito é transformar a vida de pessoas. E o que ele está falando? Nós precisamos da apologética para influenciar a nossa cultura. A cultura nossa é o nosso pano de fundo a partir do qual nós olhamos o mundo. Se eu vivo numa cultura onde não faz sentido nenhum eu falar em espíritos, por que você está vindo falar comigo de um ser que é espiritual? A nossa cultura, comparada, por exemplo, com uma cultura indígena, é totalmente diferente. Eles não têm essa discussão se espírito existe ou não. Nós temos essa discussão, nós enquanto sociedade. Agora, isso é um problema. Porque como é que eu vou crer num Deus imaterial se eu não acredito sequer que existe o imaterial? Eu não nasci com isso. Se eu creio nisso, isso veio da minha cultura. Como que eu trabalho em cima da cultura? O que eu estou fazendo para facilitar a chegada das pessoas a Cristo e, portanto, a Deus? Eu preciso fortalecer os cristãos. Quantas histórias nós ouvimos de pais desesperados, meu filho foi para a universidade, chegou lá, ouviu um monte de coisa, não está preparado e zarpou. Ouviu perguntas que não tinham dado respostas para eles. Tão simples quanto isso. E isso, obviamente, levou ele a um processo e acabou fazendo ele se desviar. Não só esse caso, isso é um caso talvez um dos mais emblemáticos, onde ele aponta também no livro. Né? Muitas vezes, pastores e igrejas não estão prontas para responder isso nas suas próprias igrejas. Né? Tem um irmão nosso aqui que fala, que vindo de outra igreja, né, fala que às vezes ele vê que a gente vive aqui num oásis. Ele veio de muitas igrejas muito problemáticas. Né? Cara, nós vivemos uma igreja onde o próprio Elber falou isso no púlpito já. Já falou sobre essas questões em púlpito. Além das inúmeras classes que nós temos aqui, mas isso não é realidade do mundo. E se eu não tenho uma igreja preparada para responder essas questões, para onde vai o pensamento das pessoas que estão pensando? São problemas que chegaram para ela e falaram, cara, eu preciso de uma resposta. Né? Eu tenho uma filha em casa que já me deu muito trabalho. Muito trabalho, com perguntas muito difíceis. E nós precisamos responder. Se nós não respondermos, alguém vai responder. Alguém vai responder. E aí nós não temos controle
de onde essa resposta vai levar os nossos filhos. Tá? A apologética, ela não substitui o evangelismo. A apologética, ela pavimenta o caminho para que alguém chegue até Cristo. Ela pavimenta. Poxa vida, mas eu falei tudo. Meu argumento foi muito bom. A pessoa no final falou não. Ok. Ok. Porque você faz o caminho para que a pessoa, se for necessário, ela trilhe aquele caminho e chegue em frente a Cristo e ela possa ver Cristo. E aí é entre ela e Cristo. Aí não é mais com você. Mas agora, se ela tem tantos obstáculos na frente, ela sequer vai chegar a encontrar com o próprio Deus. De novo, partindo de alguns pressupostos que ela tem e que simplesmente a impedem de ver aquilo como uma alternativa viável. A apologética ela dá uma permissão intelectual para que nós venhamos a crer, sem ter que pular num absurdo. Não, eu não acredito em nada disso, mas vou crer mesmo assim. As coisas não funcionam bem assim. Tanto que nós temos toda essa problemática que ele apontou desde o século XV, até o século XVIII. Está na hora de começar a pular coisa aqui. Vou passar rapidamente, não vou entrar em um deles. Se você olha em todos os debates do Craig, geralmente é isso aqui, gente. Geralmente é isso aqui. Ele começa argumento cosmológico, de onde veio o universo, quem criou o universo, por que o universo existe ao invés de não existir nada. Está aqui. Né? Segundo, argumento teleológico, por muitos conhecido como argumento do design, fala muito sobre o propósito intrínseco ao universo e não simplesmente alguma coisa aleatória. A complexidade do universo revela uma mente inteligente por trás do universo. Argumento dos valores morais objetivos. Se Deus não existe, não existem valores morais objetivos, absolutos. Se Deus não existe, qualquer valor moral é subjetivo. E o valor subjetivo meu não pode ser considerado nem melhor nem pior que o valor subjetivo do João. E isso cria um espaço bastante complicado. Porque se você pegar um extremo da nossa era, por muitos, né, tido como o nazismo, eles tinham os valores morais dele. Agora, se eu não posso dizer que aquilo é errado, como é que a gente fica? Eu tenho que ter uma referência objetiva para valores morais. A historicidade de Jesus da sua ressurreição, o argumento número 4 que eu acabei de colocar. E aqui, me deem 5 minutinhos, eu termino. E ele coloca este ponto como último. No debate dele, ele não deixa de apresentar o seguinte: você pode saber que Deus existe. Você pode experimentar pessoalmente, na sua vida, que Deus existe. E ele coloca isso aqui. E ele dá um breve testemunho da vida dele. Essa sequência, ela é importante. Os 3 são argumentos teístas. Isso aqui não tem nada a ver com o nosso Deus necessariamente. O muçulmano poderia usar isso aqui. Na verdade, Kalam é uma escola de pensamento muçulmana. Mas não vou entrar nisso agora. Isso aqui não tem necessariamente a ver com o cristianismo. Isso aqui tem. Ele vem desde o começo até o fim, que é onde nós devemos chegar. E onde nós devemos chegar não é na retórica. Onde nós devemos chegar é uma experiência pessoal com Cristo. Para concluir, o que ele nos deixa de ensino, de exemplo? A razão não é inimiga da fé, nunca foi. Não só nunca foi, como a Bíblia usa a razão o tempo todo. Isso é um falso problema. A maneira como Deus se comunica com o povo através dos profetas sempre é usando a razão. Sempre. Lembre-se daquilo. Eu fiz isso. Olha, vocês fazem isso, mas não fazem aquilo. Inúmeros. Isso é um falso problema para tentar distanciar uma coisa de outra. Ou por ignorância,
ou por má fé. Mas este problema, ele não existe. Segundo, a controvérsia, ela existe hoje. Aqueles 4 pontos que o Craig observou, eles estão até hoje. Qual que é o problema? Eles vão se aprimorando. Eles vão se aprimorando. São novos problemas, com novos desafios, com novos raciocínios. Nós não tivemos tempo aqui de falar dos tais 4 cavaleiros do novo ateísmo, né? Falei do Hitchens, mas temos o Sam Harris, o Dawkins, que é o mais famoso deles, e o Daniel Dennett. Está se aprimorando. Nós temos que estar prontos para isso. Novas questões serão colocadas. Novas descobertas científicas vão aparecer e alguns vão falar, ahá, viu, comprovamos que sempre vai ter isso. Sempre. Nós não podemos abrir mão, porque essas questões vão chegar nos cristãos, essas questões vão chegar na cultura e vão se estabelecer. 1 Pedro 3,15, 16, sejam sempre pontos para explicar a razão da vossa fé. 16, contudo, com mansidão. Com mansidão. Vários anos atrás, eu perdi a conta de quantos debates eu vi. E às vezes até me envolvi, onde as pessoas só estavam lá para brigar. Elas não estavam interessadas em chegar à verdade, ou mesmo em cuidado com o outro. Elas queriam chegar no final e falar, eu estou certo. Gente, isso é tão comum. Tão comum. Com mansidão, para que vejam na sua boa consciência, verem o vosso proceder. E por último, né, tiver a oportunidade, gastem um tempo, 1 Coríntios, os 4 primeiros capítulos, onde Paulo está combatendo divisões na igreja. E aquela divisão, aquela igreja, ela criou facções. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. Eles se quebraram. E no meio da discussão de Paulo, ele fala mais de uma vez como que Deus acabou com a sabedoria humana. Que a loucura de Deus é muito superior que a sabedoria humana. Nós não fomos resgatados, não fomos salvos pela nossa sabedoria, mas pela loucura da pregação. Não é aqui. Corinto era um centro cultural gigantesco, muito rico. E eles estavam voltando para o mundanismo para aqui, ó. Essas são as escolas de sabedoria. Paulo fala, vocês estão causando divisão porque estão se apoiando na sabedoria humana. Vocês foram convertidos pelo poder de Deus. E é por isso que isso aqui, ó, é fundamental. Obrigado. Se alguém quiser tirar dúvidas, eu continuo um tempinho aqui. Trouxe alguns livros para quem quiser dar uma folhada também, do Craig e alguns outros de apologética. Obrigado, pessoal. Desculpa, vamos orar. Eu sei que está atrasado, mas acho que tem tempinho para te orar. Né? Senhor nosso Deus e Pai, nós louvamos ao Senhor pela vida, não só do William Craig, bom Deus, mas de tantos personagens que entregaram as suas vidas pelo Teu Evangelho, pelo Teu Reino, pelas Tuas verdades que foram faladas aqui na igreja hoje. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de manter tantos registros, de podermos olhar e estudar a vida dessas pessoas e nos inspirarmos, bom Deus. Nos perdoe, porque nós temos muitas, se não todas, as oportunidades desses homens, mas muitas vezes nós não temos a dedicação e a consciência de quem o Senhor é, da maneira como eles têm ou tiveram. Nos perdoe e tenha misericórdia de nós, nos transforme, que o Teu Santo Espírito nos conduza para seguir esses exemplos tão maravilhosos que eles nos deixaram. Abençoa-nos, bom Deus, cuide do nosso dia, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Pai.